Então, por último, vamos já ver a parte de tabelas, né? É claro que eu vou tentar ser mais, digamos, rápido, porque esse mundo das tabelas são muitos detalhes, mas eu vou tentar condensar e passar o máximo, né, do principal e imprescindível para vocês conseguirem criar tabelas e formatar elas de uma maneira adequada. É claro que eu vou deixar vários tutoriais aí para vocês aprofundarem esses conhecimentos, né? Tudo bem, então? Podemos continuar? Sim ou não? Beleza. Temos duas formas de, na verdade, três, né? Temos três, mas eu vou ensinar duas que são, digamos, as mais práticas de como inserir, como criar tabelas no InDesign. A primeira, você entra aqui em Table. Vou ampliar isso aqui para facilitar para vocês. Então, Table, criar tabela, né? Automaticamente vai abrir essa janelinha aqui, onde vocês vão já especificar. Por padrão, ele pergunta, já dá para vocês a possibilidade de criar uma tabela com 4 linhas e 4 colunas. Aí é só clicar em OK e clicar e arrastar para criar a tabela de vocês. Correto? Tabela, pessoal, ela sempre vai ser inserida dentro de um frame de texto. Tanto é que se vocês pegam agora o frame e puxam aqui, observem que isso aqui é um frame de texto. Essa é a primeira forma. A outra forma seria você criar um frame de texto primeiro. Vamos supor que você tem um frame de texto aqui criado. E dentro do frame de texto, já com o cursor piscando, aí vocês vão na mesma opção, Table, só que agora é inserir tabela. Observe que na primeira opção ele estava para criar tabela, né? Quando você não tem um frame, ele coloca o comando de criar. Quando você criou o frame de texto, aí é inserir tabela. Mas é o mesmo procedimento. Volta aqui na janela de configurações e é só clicar em OK que ele já vai inserir a tabela. Observe que quando eu faço isso, o cursor começa a piscar no primeiro frame. No primeiro frame, o cursor já está piscando, e significa que eu já posso usar a escrever, né, o texto, certo? Então, para escrever, preencher as células, é só clicar com o cursor e escrever o texto, né? Então, tudo bem até aí? Então, vocês veem que é muito fácil, né, criar a tabela. Beleza? Outra forma de criar tabelas é a partir de um texto, né? Às vezes você recebe um texto cru, só em modo texto, e você pode converter esse texto à tabela. Eu não vou me deter nesse detalhe, porque é mais, digamos, uma opção muito menos usada, mas que vou deixar um tutorial aí para vocês, que está aí na pasta de tutoriais, para vocês aprenderem também essa terceira opção, né? Mas que é bem menos usada, né? Porque você tem que separar os textos por vírgula, por tabulação, tem toda uma série de requisitos, correto? Tudo bem? Então, para percorrer o espaço da tabela, né, é só colocar o cursor dentro, você vai clicando na célula que você quer, ou simplesmente com o cursor dentro da célula, você pode com as teclas do teclado, né, percorrendo cada uma das células para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né, vocês podem ir se movimentando, né, e preenchendo, né, ok? Ok?
Então, você vê que é muito fácil, correto? Agora, tá tudo bem até aí? Agora, vamos configurar a nossa tabela, né? Observem que a gente tem separadores, né, na horizontal e separadores na vertical. Eu posso puxar esses separadores, né, para movimentar tanto as colunas quanto as linhas, né? Se eu quiser movimentar os separadores sem afetar as colunas que estão do lado, né, eu pressiono a tecla Shift, né? Com Shift pressionado, eu posso movimentar o separador sem alterar a largura da coluna que está do lado, né? Sem alterar, não, sem deslocar a coluna que está do lado. Se eu movimento sem pressionar o Shift, observem que eu estou empurrando as colunas que estão ao lado direito delas. Com Shift pressionado, eu consigo fazer isso aqui sem alterar, né? Sem empurrar a que está do lado. Correto? Para acrescentar linhas, né, ou colunas, tenho várias formas. Eu posso selecionar, para selecionar as linhas, é só colocar o cursor na parte esquerda, né, e dar um clique, vai aparecer uma setinha horizontal, e vocês podem selecionar as linhas. A mesma coisa, as colunas. Coloco o cursor na parte superior, vai aparecer uma setinha preta, é só dar um clique que você seleciona aquela coluna. Se eu quiser acrescentar linhas, seleciono a linha que eu quero, ou simplesmente deixo o cursor piscando em umas células, e aqui eu posso inserir linhas ou colunas. Se eu quero inserir linha, clico em linha, aí o InDesign vai perguntar quantas linhas você quer. Não, quero 3. Você quer em cima ou embaixo daquela onde você está posicionado? Não, eu quero embaixo. Ok. Colunas, a mesma coisa. Deixo o cursor piscando na coluna que eu quero, ou na célula que eu quero, né? Clique direito, inserir, coluna. Quanta você quer? Não, eu quero uma coluna do lado esquerdo ou do lado direito? Não, do lado direito. Ok. Né? Então, observem que é muito fácil. Funciona que nem no Word, pessoal. A mesma forma que a gente trabalha no Word, né? Dá para fazer aqui. Outra opção para acrescentar linhas é você colocar o cursor na última célula, no último campo da tabela, e com a tecla de tabulação, você vai pressionando, e quando ela chega no final de cada linha, ele vai ir aumentando, né? Vou deixar o cursor aqui na última, e vou com tabulação, criando as linhas, correto? Então, essa é outra forma. Tudo bem até aí? Outra forma de acrescentar linhas e colunas é pegar o separador, você seleciona com o cursor, clica em qualquer separador e pressiona a tecla Alt, né? Aí pressiona Alt, seleciona o separador e arrasta. E aí vocês vão aumentar a quantidade de linhas automaticamente, né? Se você para cima, você está apagando as linhas, né? Então, eu consigo apagar com Alt, eu consigo acrescentar linhas. Então, seleciono o separador, pressiono a tecla Alt e arrasto. Seleciono o separador, pressiono a tecla Alt e arrasto. Né? Da mesma forma, posso fazer com as colunas. Né? Ok? Tudo bem até aí? Beleza? Se eu quiser apagar o conteúdo da tabela, né, eu posso selecionar aquilo que eu tenho, aperto o Delete e eu consigo apagar o conteúdo da tabela. Né? Tá tudo bem até aí? Então, se eu quiser ajustar a largura das colunas, né, para selecionar a tabela como um todo, pode repetir como inserir mais células, beleza, né?
Eu vou apagar, para apagar, eu vou apagar assim. Seleciono, clique direito e vou apagar as linhas, né? Da mesma forma, vou apagar as colunas. Seleciono, delete, column. Quero acrescentar mais linhas, né? E mais colunas. Coloco o cursor em qualquer ponto, né? Clique direito, inserir, colunas. Eu vou acrescentar 2 colunas ao lado direito. Se quiser fazer com separador, seleciono o separador, pressiono Alt e arrasto. Certo? Se for as linhas, a mesma coisa. Coloco o cursor em qualquer ponto, inserir, linhas. Eu vou querer 3 linhas abaixo. E aí ele acrescenta. Se for manualmente, seleciono o separador, pressiono a tecla Alt e arrasto. Certinho? Beleza. Agora, se eu quiser, se eu tiver as colunas totalmente desconfiguradas, né, com largura diferente, posso selecionar toda a tabela. Para selecionar a tabela como um todo, coloco o cursor no canto superior esquerdo, no encontro do eixo X com o Y, e seleciono a tabela como um todo. Clique direito, distribuir as colunas por igual. E aí todas vão ter a mesma separação. Correto? Tudo bem até aí? Outra forma de fazer essa manipulação, né, vou apagar essas colunas aqui. E vou apagar essas linhas aqui. É via painel de tabelas. O painel de tabelas fica aqui em Window, Type and Tables. Vamos abrir a opção Tabela. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Tá tudo bem aí? Então, lembrem sempre que quem faz a manipulação do conteúdo da tabela é a ferramenta de texto, né? Então, sempre levem isso em consideração. Então, aqui pelo painel de tabelas, eu também posso acrescentar, aumentar linhas, colunas. Então, deixo o cursor posicionado onde eu quero e por aqui eu posso ir aumentando também o número de tabelas, eu posso ir diminuindo, né? Ok? Posso aumentar o número de linhas por aqui e posso aumentar o número de colunas por aqui, certo? Observem que ele já reconhece a altura de cada linha e a separação, a largura de cada tabela. Esses itens que estão aqui é como vai se comportar o texto com respeito à célula, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho a altura dessas células. Aqui. Para facilitar o entendimento disso aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui meu texto, né? Então, com respeito a isso aqui, ó, vamos supor que eu né? Uma coisa interessante é que eu posso copiar esse texto aqui. Se eu selecionar todas as outras células, ele vai copiar, né? Vou pegar essa aqui e colar. Então, observem agora o alinhamento. Eu posso ter aqui alinhado por cima, esse aqui eu vou alinhar ele ao meio, esse aqui vai alinhado embaixo. E se eu tiver mais de um texto aqui, vou colocar aqui, eu posso alinhar justificado, tá vendo? Então, alinhado por cima, ao meio, embaixo, justificado, certo? Entendido? Então, esse aqui é como vai se comportar o texto com respeito à célula. Alinhado por cima, na parte superior, né? Então, em cima, ao meio, embaixo, né? Ao meio, embaixo, justificado.
Então, em cima, ao meio, embaixo, justificado. Correto? Outra forma que temos aqui é a orientação do texto com respeito à célula. Eu vou aumentar um pouquinho essa célula aqui para facilitar. Então, eu tenho um texto aqui alinhado ao meio, mas com orientação vertical, de cima para baixo, de direita para esquerda, de baixo para cima. Em cima, ao meio, embaixo, de cabeça para baixo, alinhado, rotacionado, normal, ok? Então, aqui vocês mudam a orientação do texto e, claro, combinado isso com o alinhamento, certo? Certinho? Vou apagar isso aqui e vou deixar tudo por igual aqui, né? A altura mínima, pessoal, de uma célula é sempre 1,058 milímetros. Menos do que isso, a célula, né, não vai aceitar. Então, observem aqui que eu tenho pelo menos, no painel de tabela, eu tenho sempre essa opção, a altura da célula pelo menos com esse valor. Vocês podem utilizar essa opção aqui, exatamente. Então, sempre utilizar um valor exato aqui, né, que vocês podem diminuir. Aí sim, vocês podem alterar esse valor. Mas se for a opção pelo menos, nunca vai ter menos do que 1,058. Ok? Tudo bem até aí? Sim ou não? Tranquilo? Posso continuar? Caso não dê tempo hoje, pessoal, porque às 10 horas eu entro com o P1, a gente retoma, né, eu retomo na próxima aula o que falta, eu acho que vai faltar essa parte de estilos, que é bem importante, a gente deixa para começar na próxima aula, tá bom? Então, vamos começar a formatar a nossa tabela. Já vimos a parte essencial, né, a parte básica, que é criar a tabela, as células e as colunas, e como se comporta o texto dentro dela. Agora vamos ver como formatar essa tabela em quanto a preenchimento das células e quanto a preenchimento das bordas. Para isso, vou deixar o cursor piscando aqui na primeira célula da minha tabela, e aqui no painel de formatação, vou entrar aqui no menu, né? E vou entrar aqui na opção de opções da tabela, né? E vamos entrar aqui de cima para baixo. Vamos entrar aqui na opção de Table Setup, né? Nas configurações da tabela, ok? E vai abrir essa janelinha aqui. Repetindo, vou diminuir aqui um pouquinho. Colocar para cá. Deixo com a ferramenta de texto o cursor piscando na primeira célula. Eu vou entrar aqui na configurações da tabela. Ok? Tá todo mundo aí acompanhando? Beleza. Então, observem que aqui temos 5 momentos, que são aqueles mesmos 5 itens que aparecem quando você dá clique direito no menu, né? Então, temos aqui as opções da tabela, das linhas, quer dizer, dos contornos, os contornos das linhas, o contorno das colunas, os preenchimentos e como se comporta o cabeçalho e o rodapé. Então, vamos primeiro aqui do geral e depois vamos entrar no particular, né? Observem que automaticamente, quando eu entro aqui, o InDesign já reconhece que essa tabela tem 19 linhas e 4 colunas, né?
só que não tem nenhum header, nenhum footer, quer dizer, não tem cabeçalho e rodapé. Qual a importância do cabeçalho, mais do que do rodapé? O cabeçalho, normalmente, é a primeira linha que você pode deixar configurado como cabeçalho, para quê? Para quando você tem uma tabela muito grande que passa de uma página para outra, esse cabeçalho possa ser permanente, né? Sem ter que você copiar e colar ele no segmento da tabela. Então, ele vai entrar automático, né, na tabela, mesmo que a tabela seja muito grande e ocupe 3 páginas, aquele cabeçalho vai permanecer sempre para todas as partes da tabela em comum, certo? Eu vou mostrar isso depois, como é que funciona. Então, aqui temos, depois, a borda da tabela, vamos habilitar o preview. Essa borda é a borda externa da tabela, observem que eu posso ir aumentando, né? E essa é a borda externa da minha tabela, né? Correto? Uma coisa que tem o InDesign, as tabelas do InDesign, é que você não consegue deixar separadores transparentes, correto? Se alguém conseguir aí, por favor, me ajude, que eu não consegui até hoje. Então, se eu quiser deixar o separador das colunas e das células, das minhas linhas, transparente, mas preservando um espaço entre elas, o InDesign não consegue. Porque se você deixar sem preenchimento, para o InDesign significa que aquela borda, aquele separador, é valor 0. Então, se é valor 0, elas vão ficar sempre coladas uma das outras, certo? Então, essa aqui é a borda da minha tabela. Eu posso escolher a cor que eu quiser aqui, né? Daquelas amostras que você já tem pré-configurado. E aqui você pode escolher o estilo da tabela, se você quer grosso e fino, fino e grosso, né? Vocês vão aqui nos estilos, né? E vão mudando o comportamento da borda dessa tabela. E aqui embaixo você tem o antes e depois da tabela com respeito ao texto, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que já temos um arquivo com uma tabela e texto pronto, vamos importar ele aqui. É aquele arquivo que eu deixei para vocês, texto com tabela, né? Vou importar esse arquivo e vou deixar ele aqui, né? Observem que já tem eu quero que vocês importem esse arquivo para facilitar o entendimento, né, do nosso trabalho. Certo? Tá todo mundo aí? Vamos ver essa parte aqui inicial e depois a gente retoma isso na próxima aula, tá bom? Então, vou pegar o cursor da minha ferramenta de texto, vou colocar na primeira célula e vou entrar de novo nas opções da tabela, né? Vou colocar desse lado, eu acho que facilita mais para vocês. Então, aqui tem, de novo, a borda, né? Vou deixar o preview habilitado, vou deixar aqui uma borda já da tabela. Observem que agora, aqui embaixo, tem o espaço antes e depois. Por quê? Observem aqui, por exemplo, o texto da fonte, que é dos autores que fizeram a tabela, ele vem colado com a tabela, né? É claro que eu poderia formatar o texto com um espaço antes e depois para os parágrafos, também. Mas a tabela permite que vocês consigam formatar isso aqui. Então, eu vou colocar aqui um antes. Observem que já esse texto da fonte dos autores começa a ficar separado. E esse valor é invariável. Quer dizer, o valor que eu colocar aqui, não tem problema, o texto que vem depois sempre vai se adaptar a esse espaço. Então, eu nunca vou ter um texto colado na minha tabela utilizando esse recurso. Da mesma forma, antes, eu posso colocar um espaço antes, né? E aí, não importa que o texto, eu acrescente mais texto. Esse espaço vai ser preservado invariavelmente. Correto? Tudo bem até aí? Agora, eu vou tirar essa borda para vocês entenderem melhor o que vem depois, agora, logo em seguida. Vou deixar sem a borda para vocês verem
o recurso interessante que temos aqui depois. Vamos clicar na segunda aba, que é as bordas das linhas, né? Aqui tem um recurso bem interessante, que é o recurso de preenchimento automático, tanto para as bordas quanto para o interior das células, né? Vou sair daqui, vou colocar mais para cá, para facilitar. Vou deixar já alinhado aqui o texto, tamanho 9, aquilo que a gente já fez e que a gente já sabe. Esse aqui eu vou deixar centralizado, porque tem números, né? Então posso combinar o alinhamento das células com o alinhamento do texto com respeito à célula. Então, vou voltar de novo lá na formatação e vou entrar agora no preenchimento das bordas, né, tanto para as linhas quanto para as colunas. Observem que aqui temos, nesse campo de Altering Pattern, o InDesign dá a opção de vocês alternarem o tipo de preenchimento das bordas automaticamente. Por padrão, ele vem a cada uma, né, mas vocês podem alternar aqui a cada duas, né? Mostrar aqui o preview, habilitar aqui e mudar as cores só para vocês verem o que acontece, né? Então, vou aumentar aqui a espessura, 2 para cada, para facilitar para vocês. Então, observem que eu posso alternar o preenchimento a cada uma linha, a cada duas linhas, a cada 3 linhas, né? Ou personalizado. Aqui, quando você clica em personalizado, você pode escolher quantas você quer alternar por aqui, quantas você quer alternar por aqui. Correto? Então, um recurso fácil e automático. Significa que se eu acrescentar mais linhas ou apagar, esse preenchimento vai continuar existindo automaticamente. Então, por exemplo, se eu escolher aqui a cada 2 linhas, né, e clicar em OK, e eu acrescentar mais linhas agora, ó, esse preenchimento ele vai ser automático, correto? Então, esse é um lance bem bacana que tem o preenchimento alternado nas tabelas. A mesma coisa posso fazer nas colunas, né? Eu quero que a cada uma coluna se alterne o preenchimento. Vou alternar aqui de preto para magenta, né? Ok? Então, eu posso ser a cada 2 colunas, a cada uma coluna, correto? Agora, vou tirar esse preenchimento. Todo mundo entendeu essa parte? Certinho? De qualquer forma, eu vou repetir isso na próxima aula, mas é só para rapidamente vocês entenderem. Eu vou apagar agora essa alternância aqui, tanto nas colunas quanto nos separadores, para ver o preenchimento agora das células por linha, né? Eu vou tirar aqui e vou agora no preenchimento das linhas. Então, vou escolher aqui a cada uma linha, observem, já tenho esse preenchimento, pode ser aqui esse ciano 20%, e do outro lado, na outra, eu quero que seja um amarelinho bem clarinho, 20%, né? Eu posso alternar isso facilmente, né? Eu vou tirar aqui as bordas, deixar em zero, para facilitar. E aqui também, vou deixar sem espessura nenhuma para vocês verem a alternância muito mais fácil. Ok? Tá, eu posso mudar a cada 2 linhas, né? A cada 3, ou personalizado, dependendo do que você quer. Correto? Posso mudar aqui, posso mudar aqui. Vou deixar esse aqui 10%. Certo? Então, é bem tranquilo, bem fácil.
Esse preenchimento automático, depois a gente vai utilizar ele nos estilos, né? Quer dizer que a configuração já vai ficar salva dentro do próprio estilo e a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Guardem esses arquivos que a gente vai retomar eles na próxima semana. Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, por hoje é só. Agradeço. Sim, pode perguntar, Cláudio. Pode falar. Ah, você prefere que eu grave a aula previamente, poste no YouTube e depois, então, no Collaborate, a gente fazer só interação, é isso? Cláudio, é o seguinte, o problema é a minha disponibilidade de tempo, né? E esse foi um consenso que nós professores chegamos, porque a primeira aula, por exemplo, eu fiz daquele jeito. Eu passei um dia antes, a madrugada inteira praticamente, gravando, editando e postando o vídeo, que seria, digamos, publicado na hora da aula no dia seguinte. Só que isso dá uma trabalheira tremenda. Eu sei que para você facilita, mas para mim, digamos, como eu não tenho só essa aula, eu tenho que preparar outras aulas, a disponibilidade de tempo, ela é praticamente zero. Então, eu prefiro dar a minha aula no momento da aula. O que a gente pode fazer é o seguinte: eu posso ministrar uma primeira hora de conteúdo, isso seria viável. E eu acho que facilitaria isso que você quer. Eu poderia, na primeira hora, passar o conteúdo, e no segundo horário, então, a gente refaz, fazendo essa interação de esclarecimento de dúvidas. O que você acha? Melhor, né? Beleza, então, a partir da próxima semana, eu vou fazer isso. Vou até passar um aviso para todos, né? Para utilizar o primeiro horário, das 7h30 até as 8h30, 9 horas. Eu acho que é bom, uma hora e meia de conteúdo. E aí, no segundo horário, a gente faz isso que você propõe, está propondo. Eu acho legal. Beleza, eu até vou copiar a tua mensagem. Eu liguei aqui o áudio só porque se eu for digitar vai demorar muito, mas Não, eu estou te acho que ouvindo, seria legal pode falar. Estou a te ouvindo. eu acho que fica legal, porque Sim, depois dá para separar, inclusive quando você for postar no YouTube, dá para beleza. separar em dois momentos diferentes Claro. e fica mais fácil para a gente, porque Não, eu tô sentindo que esse e a sábado... dúvida de um pode ser a dúvida de todos, né? Uhum. Eu achei legal essa proposta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até, se você me permite, eu vou copiar o teu texto, porque eu gostaria de repassar para os professores, para quem quiser adotar essa nova estratégia, eu acho legal. Tranquilo. Eu acho que esse tipo de feedback, para a gente que não está acostumado a esse mundo virtual, é sempre bem-vindo, né? Para tentar melhorar as nossas aulas virtuais, né? Não, com certeza. Eu só quero que você também não fique super sobrecarregado. Não, fica tranquilo. Eu acho que para mim tá Fica um legal. negócio bacana. Um É, meio que para mim nem tá esse que você tranquilo. escreveu, eu Para acho que mim tipo, tá, é tá. muito bacana. Beleza. Não, concordo com vocês. Concordo. Acho que semana que vem, então, a gente retoma essa parte de tabelas. A gente faz um primeiro horário só de tabelas, formatação e estilos. E no segundo horário a gente faz E, um, um e assim, ó, bate-volta. É, você taca de pau, acelera assim, porque depois tem tipo, taca de pau mesmo, explica tudo.
e depois dá um momento, porque de vez em quando também eu sinto que a gente está indo, aí volta um pouco por causa de uma dúvida, aí eu já perco meu fluxo, Isso, claro. É mas porque a gente depende muito da turma, né? Tem gente que consegue acompanhar mais rápido, tem gente que consegue acompanhar mais lento. Então, por isso que eu sempre paro, pergunto, uhum, porque é difícil, digamos, agradar todo mundo nesse sentido, né? Mesmo em sala presencial, é complicado, né? Mas agradeço tua sugestão, eu acho válido e com certeza a partir da próxima aula eu vou adotar essa nova metodologia. Beleza? tranquilo, beleza. Eu vou copiar essa tua postagem e, e vou repassar para os professores porque eu acho que é legal eles também adotar esse recurso, tá bom? Tá bom. Vou até copiar aqui já no meu bloco de notas e te agradeço, viu? Agradeço a todos os que participaram hoje à noite. Espero que tenham gostado e desejo a vocês um bom descanso. Tá Boa bom? noite, bom descanso também, boa semana. Boa E noite, até a um próxima. abraço, um abraço. Boa noite, Esperança. Boa noite a Um abraço todos. a todos também. Boa noite. Até mais.